e nasce o Sol, a nossa fonte de energia que sustenta nosso planeta. Olá pessoal, eu sou o professor Bill Will. Nessa aula de hoje vocês perceberão quanto é importante o nosso astro-rei, pois falaremos da transferência de matéria e energia dos nossos ecossistemas. Sabe aquela história que o gafanhoto consome a planta? Vem o sapo, consome o gafanhoto. Aí vem a ave, consome o sapo. Esse esquema nada mais é onde ocorre a transferência de matéria. Esse esquema nada mais é que um exemplo de uma cadeia alimentar. Nesse fluxo que ocorre a transferência de matéria e energia essenciais para a sua sobrevivência. Mas fiquem atentos que esses exemplos, os indivíduos e a cadeia estão identificados de formas isoladas para facilitar o seu entendimento. Mais para frente, vocês perceberão que é um pouco mais complexo. Ao longo de uma cadeia alimentar, existe um fluxo de energia. As plantas do exemplo produzem seu próprio alimento e são chamados de produtores. Esse alimento rico em energia vai sustentar todos os consumidores primários, que por sua vez vão sustentar todos os consumidores secundários, que no exemplo que eu falei foi o sapo, que por sua vez consumirão todos os consumidores terciários, que o exemplo que eu falei foi a ave. E assim a energia vai passando de um nível para o outro, através da própria alimentação. Então, com isso, nas relações alimentares temos a transferência de matéria e energia. Essa energia entra no ecossistema em forma de luz, que é transformada em energia química fixada nos alimentos e, através dessa cadeia alimentar, é transferida de um organismo para o outro e se perde na forma de calor. Ela vai entrar como luz e de um nível para o outro vai se perder em forma de calor. Salientando que a fotossíntese realiza uma reação endotérmica e a respiração aeróbica realiza uma reação exotérmica. Gravem isso. Endo entra, exo sai. Vamos entender um pouco melhor. Na fotossíntese são consumidos água e gás carbônico, substâncias essas que são produzidas por respiração aeróbica. Percebam o ciclo, como é o ciclo? Na respiração aeróbica, os seres vivos utilizam gás carbônico e glicose, outras substâncias orgânicas compostos produzidos na fotossíntese. E a energia solar é transformada em energia química na fotossíntese. Essa energia fica armazenada na ligação química das moléculas orgânicas produzidas e é liberada no processo de respiração celular. Ou seja, em um ecossistema, a energia entra como luz e é dissipada pelo organismo na forma de calor. Entra como luz e sai como calor. Entra como luz e sai como calor. Até o momento, tem que gravar certas palavras-chave que são essenciais para o que eu falei até agora. Autótrofos, produtores. Autótrofos, as plantas que produzem o seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. E elas são produtoras porque sintetizam o próprio alimento. E gravar heterótrofos e consumidores. Heterótrofos, seres incapazes de produzir o próprio alimento. Eles são consumidores, pois consomem outros organismos, já que não são capazes de produzir matéria orgânica a partir de matérias inorgânicas, que é o caso como faz as plantas, os reinos vegetais. Nessa bagunça temos os carnívoros, que se alimentam de outros consumidores, onívoros, que se alimentam tanto de produtores como consumidores. Exemplo, a gente mesmo, exceção os veganos e os vegetarianos. E ainda temos os decompositores, certas bactérias e fungos que decompõem a matéria orgânica de organismos mortos. E ainda vai um extra para vocês. Que fatores influenciam a decomposição? É uma ideia de prática para fazerem. Que fatores influenciam a decomposição?
A velocidade de decomposição da matéria orgânica pode variar de acordo com fatores bióticos e abióticos presentes no ecossistema. Em uma floresta tropical em que a temperatura média e a umidade do ar são elevadas, essas velocidades é muito maior do que no ambiente semiárido, por exemplo. Você pode montar uma pequena pilha de materiais em decomposição dentro de garrafas PET. Sigam atentamente as instruções de montagem, não manuseiem tesouras ou objetos pontiagudos, sem orientação do professor, e converse com ele a respeito do melhor local para deixar o material, uma vez que a observação deve ser feita por cerca de 2 meses e odores típicos de atividades decompositoras podem surgir. O material necessário que vocês vão precisar são 3 garrafas PETs idênticas com 2 litros de volume transparentes, 2 tampas de garrafas PET, tesoura sem ponta, caneta para marcação permanente, fita adesiva, água, funil, terra vegetal, material para pilha de decomposição, folhas de plantas, casca de frutos, gravetos, folhas de jornal, entre outros. Não utilizar produtos de origem animal devido ao forte odor produzido em sua decomposição. O procedimento segue. Você deve escolher um fator para analisar e elaborar o experimento. Veja algumas sugestões de fatores que podem ser analisados como influências na velocidade de decomposição, como temperatura, umidade, aeração, tipo de materiais enterrados, tamanho dos materiais enterrados, tipo de solo. Depois, após escolher o fator a ser analisado, planeje o experimento elaborando uma hipótese e fazendo a lista de materiais necessários. Não se esqueçam de planejar quantas pilhas de decomposição serão montadas. A lista de materiais citada vale para uma pilha. Sob supervisão, montem a pilha de decomposição seguindo passo a passo mostrado nas fotos. Depois, com a caneta marquem a altura inicial da pilha de decomposição, realizem observações periódicas e registrem as alterações e as evidências de decomposição. Materiais como folhas e pedaços de jornal podem sofrer modificações em poucos dias, enquanto os pedaços de materiais sofrem poucas alterações perceptíveis ao longo de alguns meses. No momento de desmontar a pilha de decomposição, usem luvas e máscaras descartáveis. Analisem o aspecto do material enterrado. Façam um relatório ao final do experimento e apresentem aos colegas. Na forma de seminário, vocês podem utilizar registro em fotos, vídeo e esquemas gráficos. Bem legal essa prática, né, gente? Dá para fazer tranquilinho. É só um adendo, já que ali fala de decompositores, seria bacana fazer essa prática. Aí do restante é só. Agora é tchau mesmo. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo o vídeo. E valeu! Uma coisa que deve ficar clara, que os alimentos que a planta produz não é para mim, não é para o vegano, não é para o vegetariano. Os alimentos que a planta produz, biologicamente, é para ela mesma. Assim ela consegue crescer, se desenvolver e reproduzir. Tá gravando? Meu Deus! Mas é importante tirarmos proveito dessa energia que a planta guardou. Mas será que o gafanhoto consegue absorver toda a energia que a planta guardou, fixou? A resposta é não. Veja essa pirâmide de energia. Perceba como ela é desproporcional e conforme vai chegando ao topo, ela é bem menor, pois lá embaixo, parte dessa energia a planta gastou nela mesma.
pois foi incorporada na planta, e no gafanhoto, parte dessa energia o gafanhoto aproveita e parte dessa energia sai como a energia ao longo da cadeia alimentar vai decrescendo conforme é consumida. Um fluxo unidirecional e decrescente. Por isso, a cadeia nunca é muito longa. Essa energia vai se perdendo ao longo da cadeia. Ela é fixada pelos organismos produtores e conforme vai passando o nível, ela vai sendo dissipada. O exemplo que eu dei, ela vai chegar no gafanhoto, aí depois vai para o sapo e vai para a ave. Conforme ela vai passando esses níveis, ela vai se dissipando, vai se perdendo, também em forma de calor. Eu vou explicar para vocês o que é uma rede alimentar. Um animal pode participar de várias cadeias alimentares, assim pertence a diferentes níveis tróficos. Esse conjunto de cadeias que um animal participa é a rede alimentar desse animal. E o conjunto de todas as redes alimentares de um ecossistema constitui a teia alimentar. Por isso falei em cadeia lá em cima, na forma mais simples, pois são várias as conexões. E deixa isso bem mais complexo. Veja a foto de uma teia. O inseto consome a verdura, que é consumida pelo coelho, que é consumido pelo gavião, mas esse também consome o lagarto, que também consome o inseto. Já o coelho é consumido pela serpente, que é consumido pelo gavião. Percebo como é bem mais complexo do que eu falei lá em cima? Pois então, essa é a teia alimentar. Mas tudo isso é bem equilibrado quando nada é tirado, dizimado ou sofre interferência pelo homem. Oi pessoal, tive que cortar momentaneamente o vídeo, um pedaço do vídeo, para não deixar de salientar que todo esse conhecimento das cadeias e teias é fundamental para entendermos esse delicado equilíbrio que existe na natureza. Esse conhecimento que faz possível propor medidas racionais de utilização dos recursos naturais. Exemplo, pode parecer à primeira vista uma crueldade um animal comer uma planta, ou matar e comer outro animal, como predatismo ou predação. Lembrando que o animal que mata o outro é o predador, e o animal caçado e usado como alimento é a presa. Mas aí é que tá. O equilíbrio ecológico depende dessas relações, que essas relações aconteçam. Vamos supor que um ecossistema haja redução de guepardos. Reduzindo os guepardos, as suas presas vão aumentar espontaneamente, vão aumentar muito. E isso vai causar um desequilíbrio horrível no ecossistema. E se isso acontecer, Vamos supor que um ecossistema haja redução de guepardos de uma população. Se isso acontecer, aumenta monstruosamente o número de sua presa e essas vão consumir mais alimentos e interromper em outras populações, quebrando assim o equilíbrio ecológico que existia ali naquele ecossistema. Por isso que é importante sabermos e entendermos o porquê do equilíbrio e da cadeia alimentar. Agora é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.